Existe algo flutuando bem na sua frente. Algo impossível de ignorar, feito de pura luz, que carrega dentro de si todos os segredos sobre por que certas pessoas aparecem na sua vida. Uma voz, clara como cristal, mas vinda de lugar nenhum, faz uma pergunta tão simples que muda para sempre sua forma de enxergar a realidade. Isso aconteceu comigo em uma cerimônia de ayahuasca, que virou minha vida de cabeça para baixo. O que vi naquela noite, o que ouvi, e principalmente o que compreendi, desafiou tudo o que eu pensava saber sobre como a existência funciona. E o mais perturbador de tudo? Descobrir que nós temos muito mais poder sobre nossa realidade do que jamais ousamos imaginar. Mas também uma responsabilidade que pode assustar. Hoje vou compartilhar com você cada detalhe dessa experiência extraordinária. E te aviso desde já, prepare-se para questionar tudo o que viu e ouviu até hoje. Meu nome é Luciana, e há alguns anos consagro a medicina sagrada da ayahuasca em rituais conduzidos em um instituto respeitado aqui no interior de São Paulo. Não sou apenas uma curiosa espiritual ou alguém em busca de experiências exóticas. Sou uma mulher que encontrou nessas cerimônias uma fonte genuína de conhecimento e cura que a vida convencional simplesmente não conseguia oferecer. Cada encontro com a ayahuasca tem me proporcionado informações valiosas, não apenas para minha expansão de consciência, mas para meu processo profundo de cura interior. E quando digo cura, não me refiro apenas a alívio de sintomas ou resolver problemas superficiais. Falo de uma reestruturação completa da forma como enxergo a realidade, como me relaciono comigo mesma e como compreendo meu lugar no cosmos. A ayahuasca, essa combinação ancestral de plantas que os povos indígenas reverenciam como vinha da alma, carrega em si uma inteligência que vai muito além de qualquer explicação que nossa ciência atual possa oferecer. Não é apenas uma substância que altera a percepção, é uma tecnologia espiritual que permite acessar camadas da realidade normalmente invisíveis à consciência comum. Os antigos xamãs sempre souberam disso. Eles compreendiam que certas plantas são portais vivos, bibliotecas de conhecimento cósmico que podem ensinar sobre a natureza multidimensional da existência. Durante séculos, essas tradições foram preservadas em sigilo, transmitidas de mestre para discípulo em uma cadeia ininterrupta de sabedoria. Hoje, felizmente, esse conhecimento começou a encontrar espaço também em ambientes mais estruturados, onde o sagrado e o científico podem coexistir. O instituto onde participo das cerimônias é exatamente isso, um lugar onde a medicina tradicional é honrada com todo o respeito que merece, mas também onde há um cuidado que garante segurança e orientação adequada para quem busca essa experiência. É importante que você entenda que não estou falando de recreação ou escapismo. As cerimônias de ayahuasca são trabalhos espirituais profundos, que exigem preparo, intenção clara e uma postura de reverência diante do mistério. Cada vez que me sento em uma dessas cerimônias, é como se estivesse me apresentando a uma universidade cósmica, onde as lições não vêm através de livros ou professores humanos, mas através de experiências diretas de consciência expandida. Ao longo dos anos, aprendi a reconhecer que cada cerimônia tem seu próprio ritmo, sua própria personalidade, seus próprios ensinamentos. Algumas são suaves e acolhedoras, como um abraço maternal que cura feridas antigas. Outras são intensas e desafiadoras, como cirurgias espirituais que removem padrões limitantes de forma às vezes desconfortável, mas sempre necessária. Era fim de tarde quando cheguei ao instituto naquele dia. O céu dourado se estendia como um manto divino sobre a mata, anunciando o silêncio sagrado que sempre precede a noite na floresta. Havia algo diferente no ar, uma qualidade especial que só reconhecemos quando estamos prestes a vivenciar algo extraordinário. Era como se o próprio universo estivesse se afinando para receber algo especial. O ambiente do instituto exalava uma serenidade que ia muito além da simples ausência do ruído urbano. Era uma paz construída ao longo de anos por centenas de cerimônias, por milhares de intenções puras depositadas naquele espaço sagrado. Cada parede,
Cada árvore, cada pedra daquele lugar havia sido impregnada por lágrimas de cura, risos de libertação e momentos de profunda transformação espiritual. Quando você entra em um espaço assim, sente imediatamente que está pisando em terra sagrada. A energia é palpável, carregada de intenções puras e um respeito profundo pela força misteriosa que ali se manifesta regularmente. Os antigos xamãs sempre souberam sobre lugares de poder como esse. Espaços onde a repetição de rituais sagrados cria uma espécie de campo energético especial, uma ressonância que facilita estados alterados de consciência. Existe um princípio universal que diz: o que está em cima é como o que está embaixo. A lei da correspondência entre diferentes planos da realidade. Tudo vibra, tudo se move em diferentes frequências, e certas frequências criam campos harmônicos que amplificam experiências espirituais. Esse instituto havia se tornado, ao longo dos anos, exatamente isso: um campo harmônico onde a consciência pode expandir com mais facilidade e segurança. Me dirigi ao meu lugar habitual no círculo. A estrutura da cerimônia sempre segue um protocolo sagrado que respeita tanto as tradições indígenas quanto a segurança dos participantes. Não é algo casual ou desorganizado. Cada elemento tem um propósito. Cada detalhe foi pensado para criar o container energético ideal para a experiência. Sentei em posição de lótus, uma postura que há milênios é reconhecida como ideal para canalizar energias sutis e manter o equilíbrio durante estados alterados de consciência. Minhas pernas cruzadas criavam uma base estável. Minha coluna ereta permitia o fluxo livre da energia vital. Minhas mãos descansando suavemente nos joelhos completavam um circuito energético perfeito. Ao meu redor, outros participantes também se preparavam em silêncio contemplativo. Cada pessoa carregava suas próprias intenções, seus próprios questionamentos, suas próprias feridas em busca de cura. É algo bonito de observar, como seres humanos com diferentes vivências se unem em um propósito comum de expansão e cura, deixando de lado as máscaras sociais para se apresentarem vulneráveis e autênticos diante do mistério. O padrinho e a madrinha da cerimônia, um casal que conduz esses rituais com uma sabedoria que transparece no olhar, começaram a preparação da medicina. Observá-los trabalhar era como assistir a um ritual milenar sendo executado com reverência e precisão. Havia algo nos seus gestos, na forma como se movimentavam em sincronia perfeita, que transmitia uma confiança profunda. Me senti completamente segura naquele espaço, sob os cuidados deles. Existe uma qualidade especial em pessoas que dedicaram suas vidas a servir como pontes entre mundos. Elas carregam uma presença que acalma, que inspira confiança, mesmo diante do desconhecido. Seus olhos refletiam não apenas conhecimento técnico, mas uma compreensão profunda dos mistérios que estávamos prestes a adentrar. O momento de receber a medicina sempre carrega uma solenidade especial. Não é apenas beber um líquido amargo. É aceitar um convite para uma jornada que pode levar você a lugares da consciência que você nem sabia que existiam. É um ato de rendição, de confiança, de abertura total para o desconhecido. Quando minha vez chegou, me levantei e caminhei até onde estavam o padrinho e a madrinha. O pequeno copo em suas mãos continha um líquido escuro, de sabor intensamente amargo, algo que nenhuma descrição consegue transmitir adequadamente. É um amargor que vai muito além do paladar. É como se a própria planta estivesse comunicando, desde o primeiro gole, que esta não será uma experiência superficial. A ayahuasca não é preparada de qualquer forma. Existe toda uma ciência sagrada por trás da combinação das plantas. A Banisteriopsis caapi, conhecida como o cipó da alma, e as folhas da Psychotria viridis, chamadas pelos índios de rainha. Quando combinadas de forma específica e com as intenções corretas, essas plantas se transformam em algo que transcende qualquer explicação puramente química. Recebi minha dose com propósito. Agradeci mentalmente as plantas e as forças invisíveis que tornam essa medicina possível, e retornei ao meu lugar no círculo. Cada passo de volta ao meu assento era carregado de uma expectativa serena. Eu sabia, por experiências anteriores, que a ayahuasca tem seu próprio timing. Ela não força sua entrada, ela convida, sussurra e gradualmente vai abrindo portas de percepção,
que normalmente permanecem fechadas. Sentei novamente em posição de lótus e fechei os olhos, permitindo que a medicina encontrasse seu caminho através do meu sistema. Os primeiros momentos após tomar ayahuasca são sempre únicos. Há uma espécie de negociação energética acontecendo. A planta está se apresentando ao seu sistema, reconhecendo sua frequência vibracional, ajustando-se ao seu estado emocional e espiritual específico daquele momento. No meu caso, sempre demora um pouco mais. Foi quando senti o calor característico começando a se espalhar pelo meu corpo. Não era um calor físico comum. Era algo mais sutil, mais inteligente. Era como se uma serpente de luz estivesse percorrendo meu sistema, mas em vez de sangue, ela carregava informação, consciência, energia pura. Cada célula do meu corpo parecia estar sendo gentilmente despertada para uma frequência mais alta. Esse fenômeno da serpente de luz não é apenas uma metáfora poética. As antigas tradições espirituais sempre falaram sobre essa energia primordial que reside na base da coluna e que, quando ativada, sobe como uma serpente em direção aos centros superiores de consciência. A ayahuasca tem uma capacidade única de ativar essa energia de forma suave e controlada. O calor não era incômodo de forma alguma. Na verdade, era reconfortante, familiar, como se algo muito antigo estivesse finalmente despertando dentro de mim. Era a sensação de retornar a casa após uma longa viagem, de reencontrar uma parte de mim mesma que havia sido temporariamente esquecida na correria da vida cotidiana. Os sons ao meu redor se transformaram completamente. A madrinha havia iniciado uma playlist cuidadosamente selecionada, com músicas de alta vibração que criavam um campo sonoro sagrado. Cada melodia parecia ter sido escolhida não apenas para acompanhar a jornada, mas para elevar a frequência energética de todo o espaço. As composições fluíam uma na outra com perfeita sincronia, como se fossem ondas sonoras desenhadas especificamente para facilitar estados expandidos de consciência. A música não era apenas som, era medicina também. Cada nota, cada harmonia, cada ritmo começou a ganhar uma qualidade diferente conforme a ayahuasca se espalhava pelo meu sistema. Era como se eu estivesse sintonizando uma frequência mais refinada da realidade, onde cada elemento musical carregava informações e significados que normalmente passam despercebidos. As primeiras mirações demoraram um pouco para chegar, mas quando vieram, chegaram com uma suavidade que me surpreendeu. Diferente de outras experiências que havia tido, onde as visões podiam ser intensas desde o início, desta vez tudo fluía com uma elegância quase musical. E então, começaram as mirações propriamente ditas. Primeiro, eram apenas lampejos sutis atrás das pálpebras fechadas. Pequenos pontos de luz que dançavam timidamente, como estrelas distantes piscando no espaço. Mas gradualmente, esses pontos começaram a se organizar, a formar padrões, a revelar uma inteligência geométrica que parecia vir de dimensões além da nossa percepção comum. Formas geométricas começaram a emergir com uma precisão matemática impressionante. Não eram formas aleatórias ou caóticas. Cada uma parecia seguir leis universais de harmonia e proporção que remetiam à geometria sagrada, estudada por antigas civilizações. Triângulos se transformavam em hexágonos, que se expandiam em fractais infinitos, que se dobravam sobre si mesmos, criando mandalas vivas e pulsantes. Essas figuras geométricas não eram estáticas como desenhos em papel. Elas dançavam ao meu redor, pulsando no ritmo da minha respiração, mudando de cor e intensidade em sincronia perfeita com as batidas do meu coração. Era como se eu estivesse assistindo a uma sinfonia visual onde cada forma era um instrumento tocando sua parte em uma composição cósmica maior. As cores eram algo indescritível. Não eram simplesmente as cores que conhecemos no mundo físico. Eram frequências puras de luz que pareciam carregar informação, emoção, conhecimento. Azuis que continham toda a serenidade dos oceanos mais profundos. Vermelhos que pulsavam com a força vital de 1000 corações. Dourados que irradiavam uma sabedoria ancestral impossível de traduzir em palavras. Cada figura geométrica parecia carregar um código, um chamado silencioso. Era como se elas fossem letras de um alfabeto cósmico, tentando me comunicar algo importante.
algo que minha mente racional ainda não estava pronta para decifrar completamente. Mas meu coração compreendia. Havia uma linguagem ali que transcendia palavras e conceitos. Era pura informação sendo transmitida diretamente à minha consciência. Conforme as formas geométricas se intensificavam, comecei a perceber que elas não estavam apenas diante dos meus olhos, estavam ao meu redor, criando um espaço tridimensional onde eu me encontrava completamente imersa. Era como estar dentro de um caleidoscópio gigante e vivo, onde cada movimento meu criava novas configurações, novos padrões, novas possibilidades visuais. E então, gradualmente, essas formas começaram a se organizar de uma maneira diferente. Em vez de dançarem livremente pelo espaço, elas começaram a formar algo como um túnel, um corredor de luz geométrica que parecia se estender em direção a algum lugar específico. Era um convite visual, um caminho se abrindo para que eu pudesse ir mais fundo nessa experiência. A sensação era simultaneamente excitante e tranquilizadora. Não havia medo, apenas uma curiosidade profunda e uma confiança de que esse caminho de luz me levaria exatamente onde eu precisava ir. Era como se a própria ayahuasca estivesse dizendo: venha, temos algo importante para mostrar a você. Fechei os olhos com mais intensidade, permitindo que minha consciência se alinhasse completamente com esse convite visual. E foi nesse momento de rendição total que algo extraordinário aconteceu. O espaço ao meu redor se transformou por completo, e eu fui transportada para um lugar que desafiava qualquer descrição baseada na realidade física que conhecemos. De repente, me encontrei em um espaço que parecia ter consciência própria. Não era apenas um lugar, era uma entidade viva, um campo de inteligência pura que me reconhecia e me acolhia simultaneamente. Era como se eu estivesse entrando em camadas invisíveis da realidade, dimensões que sempre estiveram ali, mas que nossa percepção comum simplesmente não consegue acessar. Esse espaço não seguia as leis da física que conhecemos. Não tinha paredes, teto ou chão no sentido tradicional. Mas ainda assim eu me sentia completamente contida e segura dentro dele. Era como estar no interior de uma bolha de consciência pura, onde tempo e espaço eram conceitos flexíveis, moldáveis de acordo com a intenção e o foco da mente. A qualidade da luz nesse lugar era única. Não era luz solar nem artificial. Era uma luminosidade que parecia emanar de todas as direções simultaneamente, criando um ambiente onde não existiam sombras. Tudo era banhado por essa claridade suave e dourada que não ofendia os olhos, mas nutria a alma. Era como se a própria luz fosse informação cristalizada, conhecimento puro manifestado como energia luminosa. E então, gradualmente, comecei a perceber que não estava sozinha. Havia uma presença ali, do outro lado dessa realidade expandida. Não era uma presença física no sentido que conhecemos, mas algo infinitamente mais tangível do que qualquer corpo material poderia ser. Era uma consciência vasta, antiga, sábia, que me observava com uma benevolência que era impossível de questionar. Essa presença não tinha forma definida, mas sua realidade era inegável. Era como se fosse feita de pura intenção, de amor incondicional cristalizado, de sabedoria que transcendia qualquer limite humano de compreensão. Não emitia palavras, mas eu podia sentir sua comunicação diretamente no centro do meu ser. Era uma forma de diálogo que acontecia além da linguagem, através de transferência direta de conhecimento e compreensão. A sensação de estar na presença dessa consciência superior era simultaneamente humilde e elevadora. Humilde porque eu compreendia, sem qualquer dúvida, que estava diante de algo infinitamente maior e mais sábio do que eu. Elevadora porque essa mesma presença me reconhecia como parte dela, como um fragmento da mesma essência cósmica experimentando a individualidade. Permaneci em silêncio contemplativo por alguns momentos, permitindo que essa comunicação não verbal se estabelecesse completamente. Era como se estivéssemos nos sintonizando na mesma frequência, alinhando nossas vibrações para que a transmissão de informação pudesse ocorrer da forma mais clara possível. Percebi que ela estava tentando me explicar algo complexo sobre a natureza da realidade. As informações chegavam até mim de forma abstrata,
conceitos que pareciam dançar na borda da minha compreensão, sem nunca se fixarem completamente. Era frustrante. Eu sentia que havia algo importante sendo compartilhado, mas não conseguia captar claramente o que era. Então, com toda a sinceridade e humildade que pude reunir, eu disse para essa presença: não estou entendendo. Você pode ser mais clara? E foi nesse momento de honesta admissão da minha limitação que tudo mudou. A presença pareceu sorrir energeticamente. Não um sorriso físico, mas uma emanação de compaixão e paciência que me fez sentir completamente acolhida na minha dificuldade de compreensão. Então ela me disse com uma gentileza infinita: olhe para frente. E quando olhei, vi algo curioso flutuando diante de mim. Era um objeto comum, familiar, mas que me deixou intrigada por estar ali naquele contexto sagrado. Um CD. Sim, um desses discos compactos antigos que usávamos para ouvir música. Não era extraordinário em si mesmo, na verdade. Achei até um pouco estranho ver algo tão cotidiano naquela dimensão espiritual. O que me chamou a atenção não foi o objeto em si, mas sim o fato de ele estar pairando no ar, flutuando suavemente como se a gravidade não tivesse poder sobre ele. Mas não era feito de plástico como os CDs normais. Este era feito de luz pura, irradiando uma energia tão intensa que atravessava todo o meu campo de percepção. Estava à altura dos meus olhos, ao alcance da minha mão, girando devagar com uma elegância hipnótica. A curiosidade me tomou. Por que essa consciência superior estava me mostrando um simples CD? Qual era a lição contida nesse objeto tão comum? Naquele momento, olhando para o CD de luz que girava suavemente diante de mim, comecei a entender que não estava apenas vendo um objeto. Estava sentindo uma frequência. Havia algo naquele disco luminoso que transcendia sua forma física. Ele continha histórias, memórias e vibrações que eu ainda não compreendia completamente, mas que de alguma forma reconhecia em um nível muito profundo da minha alma. A presença permaneceu em silêncio por alguns instantes, permitindo que eu absorvesse completamente a visão daquele objeto extraordinário. Podia sentir que ela estava esperando o momento certo para continuar o ensinamento, respeitando meu tempo de processamento e assimilação. Então, com aquela voz que parecia vir simultaneamente de dentro e de fora de mim, ela fez uma pergunta que parecia simples demais para conter a profundidade que eu sentia que estava por vir. Quantas músicas há nesse disco compacto? A resposta fluiu naturalmente da minha consciência, como se eu sempre soubesse. Várias. Era uma resposta óbvia, quase automática. Qualquer CD contém múltiplas faixas musicais. Mas havia algo na forma como a pergunta foi feita que me fez intuir que essa não era realmente uma questão sobre música no sentido convencional. Havia camadas de significado escondidas por trás dessa simplicidade aparente. A presença continuou, e pude sentir uma vibração de satisfação por eu ter respondido honestamente, sem tentar complicar o que era simples. E como você consegue ouvi-las? Novamente, a resposta veio de forma natural, como se fosse conhecimento inato. Preciso escolher qual sintonizar. E foi exatamente nesse momento que tudo fez sentido. Como um quebra-cabeças cósmico se montando instantaneamente na minha mente, todas as peças se encaixaram em uma compreensão tão clara e ao mesmo tempo tão revolucionária que senti como se uma porta gigantesca tivesse se aberto na minha percepção da realidade. A voz continuou, agora carregada de uma intensidade suave, que indicava que estávamos chegando ao coração do ensinamento. As dimensões são assim também. Você só enxerga aquela que está sintonizada com a sua frequência vibracional. Aquilo me atingiu como uma verdade tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda que meu sistema inteiro tremulou com o reconhecimento. Era como se algo que eu sempre soubesse em um nível muito profundo finalmente estivesse sendo traduzido em palavras que minha mente consciente podia compreender. Era como se cada dimensão fosse uma música, uma trilha sonora específica vibrando em determinada frequência. E nós somos o aparelho que escolhe qual faixa vai tocar. Somos simultaneamente o rádio e o ouvinte, o sintonizador e a consciência que experimenta a música escolhida. Nesse instante de revelação,
algo extraordinário começou a acontecer ao meu redor. As camadas da realidade começaram literalmente a se revelar diante dos meus olhos. Era como se véus invisíveis estivessem sendo removidos um por um, mostrando a estrutura multidimensional da existência de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Vi as dimensões como degraus de uma escada infinita, que se estendia tanto para cima quanto para baixo, tanto para dentro quanto para fora. Cada degrau representava um estado vibracional específico, uma frequência particular de consciência. E assim como numa escada física, quanto mais alto você sobe, maior se torna a sua perspectiva, mais você consegue enxergar do panorama completo. Mas não era apenas uma questão de subir ou descer. Era muito mais sutil que isso. Era sobre alinhamento vibracional, sobre sintonizar sua frequência interna com a frequência da realidade que você deseja experimentar. Cada pensamento, cada emoção, cada crença que carregamos atua como um dial de rádio, ajustando constantemente a frequência na qual estamos operando. A compreensão era tão clara que chegava a ser perturbadora na sua simplicidade. Durante toda a minha vida, eu havia assumido que a realidade era algo fixo, algo que acontecia comigo independentemente da minha participação. Mas ali, naquele espaço de consciência expandida, estava sendo mostrado que a realidade é algo que responde ativamente ao meu estado interno. Entendi que o que acessamos externamente depende diretamente do que vibramos internamente. Nossa frequência interna atua como uma chave que abre certas portas dimensionais, enquanto mantém outras fechadas. Não é que essas outras dimensões não existam. Elas simplesmente não são acessíveis quando não estamos vibrando na frequência correta para sintonizá-las. Era como descobrir que vivemos em uma realidade multidimensional infinita, mas que só temos acesso consciente à dimensão que corresponde ao nosso estado vibracional atual. E que mudanças na nossa frequência interna automaticamente nos dão acesso a diferentes camadas da experiência. Ainda estava absorvendo a profundidade dessa revelação quando a presença continuou. E o que ela me disse a seguir foi, talvez, a parte mais desafiadora de todo o ensinamento. Algo que naquele momento meu ego não queria ouvir, mas que minha alma reconheceu imediatamente como uma verdade fundamental. A voz prosseguiu com a mesma firmeza compassiva, mas agora carregada de uma intensidade que indicava que estávamos entrando em território ainda mais profundo. As pessoas ruins que você vê nesta dimensão estão ali porque você ainda vibra parecido com elas. Na hora, ouvi essas palavras com uma estranheza genuína, quase um choque, para ser honesta. Não fazia sentido para mim, porque sempre busquei andar com o coração aberto, sempre tentei ser uma pessoa boa, consciente, em busca de evolução espiritual. Como poderia estar vibrando parecido com pessoas que considero negativas ou destrutivas? Minha primeira reação interna foi de resistência. Mas eu não sou assim, pensei. Eu me esforço para ser amorosa, para crescer espiritualmente, para contribuir positivamente no mundo. Era como se uma parte de mim quisesse argumentar com essa sabedoria superior, defender minha versão da realidade. Mas então a medicina começou a me mostrar algo que foi simultaneamente doloroso e libertador. Ela me revelou que não era sobre ser parecida no comportamento superficial, e sim sobre emoções que ainda habitavam dentro de mim. Medos antigos que eu nem sabia que carregava, feridas abertas que eu pensava ter curado, reações silenciosas que aconteciam no fundo da minha mente sem que eu percebesse conscientemente. Vi, com uma clareza quase cirúrgica, como certas partes não resolvidas dentro de mim ainda emitiam frequências específicas. E essas frequências, independente da minha intenção consciente de ser uma pessoa boa, ainda me conectavam magneticamente a certas experiências e pessoas que refletiam essas partes sombrias não integradas. Era como descobrir que, enquanto minha mente consciente havia crescido e evoluído, ainda existiam cantos escuros do meu subconsciente que transmitiam sinais em frequências que eu nem sabia que estava emitindo. E eram justamente essas frequências inconscientes que atraíam situações e pessoas que me desafiavam de formas que eu não compreendia. A medicina me mostrou memórias antigas, traumas esquecidos,
padrões emocionais que eu havia herdado da família, crenças limitantes que se escondiam atrás de pensamentos aparentemente positivos. Tudo isso criava uma espécie de ruído de fundo na minha frequência vibracional, interferências que alteravam o sinal que eu estava transmitindo para o universo. Dói ouvir isso. Realmente dói. Porque mesmo buscando consciência, expansão, evolução espiritual, eu ainda atraía situações e pessoas que me desafiavam profundamente de formas que eu não conseguia entender logicamente. Agora estava sendo mostrado o porquê. Era humilhante e libertador ao mesmo tempo. Humilhante porque expunha a ilusão de que eu tinha mais controle sobre minha evolução do que realmente tinha. Libertador porque finalmente explicava padrões recorrentes na minha vida que sempre me frustraram. A presença parecia sentir minha luta interna, minha resistência misturada com aceitação, minha dor misturada com alívio. E foi então que ela continuou com palavras que trouxeram uma perspectiva completamente nova para essa revelação desafiadora. Não as julgue. Nesta dimensão, há quem esteja apenas começando a música e outros que já estão no final. Quem é você para dizer em que parte deveriam estar? Essas palavras não vieram como um puxão de orelha ou uma repreensão. Pelo contrário, vieram como um lembrete amoroso, carregado de uma compaixão infinita que abraçava tanto as pessoas que eu considerava difíceis, quanto as partes de mim mesma que ainda precisavam de cura. Foi como se a presença estivesse me dizendo: pare de julgar o processo. Pare de assumir que você sabe onde cada alma deveria estar em sua jornada. Pare de achar que sua perspectiva limitada pode avaliar o timing cósmico de crescimento de cada ser. De repente, compreendi que até no caminho da consciência, até na busca sincera por evolução espiritual, às vezes escorregamos em pequenas comparações, quase sem perceber. Às vezes, sem nem nos darmos conta, começamos a olhar para outras pessoas e pensar: elas deveriam saber melhor. Já era a hora delas crescerem. Por que ainda agem assim? E que talvez o verdadeiro amadurecimento espiritual seja exatamente isso. Parar de buscar quem está certo ou errado e começar a acolher quem ainda está aprendendo. Inclusive, e principalmente, dentro de nós mesmas. Porque dentro de mim também havia vozes começando sua primeira canção. Partes minhas que ainda não se sentiam seguras, feridas que doíam em silêncio, traumas que eu não lembrava com a mente, mas que meu corpo nunca esqueceu. E essas partes, que às vezes só aparecem quando somos desafiadas, também mereciam acolhimento, não julgamento. A medicina me mostrou que às vezes, quando achamos que estamos julgando o outro, no fundo é só a dor de uma parte nossa que ainda espera por compreensão. É como se essas pessoas difíceis fossem espelhos, refletindo aspectos nossos que ainda precisam de luz, de cura, de integração. E perceber isso foi como abrir uma janela dentro de mim, não para me condenar, mas para me enxergar com mais verdade e mais. Um lembrete de que o que eu enxergo no outro fala muito sobre onde eu ainda vibro, sobre quais frequências eu ainda estou emitindo sem nem perceber. Era revolucionário compreender que cada pessoa na minha vida estava ali por uma razão vibracional. Não por acaso, não por azar, mas porque alguma parte da minha frequência ainda ressoava com a frequência delas. E que conforme eu fosse curando e integrando essas partes, naturalmente começaria a atrair pessoas e situações alinhadas com minha nova frequência. A presença continuou me mostrando como isso funcionava na prática. Era como se eu fosse uma estação de rádio transmitindo em múltiplas frequências simultaneamente. Minha frequência consciente, aquela que eu reconhecia e controlava, era apenas uma pequena parte do sinal total que eu estava emitindo. Havia toda uma orquestra de frequências subconscientes tocando em background. Algumas dessas frequências eram harmoniosas, reflexos de cura, amor, compaixão genuína que eu havia cultivado. Mas outras eram dissonantes. Ecos de traumas não resolvidos, medos ancestrais, padrões familiares que eu havia herdado sem nem saber. E o universo, sendo perfeitamente responsivo, sempre me enviava pessoas e experiências que correspondiam ao conjunto completo das minhas frequências, não apenas aquelas que eu gostaria de estar emitindo.
Foi então que compreendi uma das leis mais fundamentais da existência. Nós não somos vítimas da realidade. Somos co-criadores dela. Cada pensamento, cada emoção, cada crença que carregamos atua como um instrumento em uma orquestra cósmica, contribuindo para a sinfonia que se manifesta como nossa experiência de vida. Isso não significa que temos controle consciente sobre tudo o que acontece. Significa que temos uma influência muito maior do que imaginamos sobre o tipo de realidade que atraímos, e que essa influência funciona principalmente através do nosso estado vibracional, não das nossas intenções conscientes. É possível afirmar mentalmente que queremos paz, amor e harmonia. Mas se no fundo do nosso ser ainda carregamos frequências de raiva, medo ou ressentimento, serão essas frequências mais profundas que determinarão o que experienciamos. O universo responde ao que realmente vibramos, não ao que dizemos que queremos. A presença me mostrou que essa não é uma falha no sistema. É exatamente como deve ser. É um mecanismo perfeito de feedback, que nos permite identificar quais partes de nós ainda precisam de cura e integração. Cada desafio, cada pessoa difícil, cada situação estressante é, na verdade, um presente, uma oportunidade de descobrir onde ainda temos trabalho interno a fazer. Era como se o universo fosse um espelho perfeito, refletindo de volta para nós exatamente o que estamos emitindo. E se não gostamos do que estamos vendo no espelho, a solução não é tentar mudar o reflexo, é mudar o que estamos emanando. Mas aqui estava a parte mais profunda do ensinamento. Essa mudança não acontece através da força ou da repressão. Não adianta tentar suprimir as partes de nós que consideramos negativas. Isso apenas as empurra para camadas mais profundas do inconsciente, onde continuam operando, mas agora de forma ainda mais sutil e poderosa. A verdadeira transformação acontece através da integração compassiva. É sobre trazer luz para as partes sombrias, não para destruí-las, mas para compreendê-las, curá-las e integrá-las de forma saudável. É sobre acolher todas as partes de nós mesmos, com o mesmo amor incondicional que a presença estava demonstrando comigo naquele momento. A medicina me mostrou que cada defeito que eu carregava tinha uma origem. Cada medo havia sido, em algum momento, uma tentativa de proteção. Cada raiva havia sido uma reação a uma injustiça percebida. Cada tristeza havia sido uma resposta natural a uma perda. Nenhuma dessas emoções era intrinsecamente má. Elas apenas haviam ficado presas no meu sistema, repetindo padrões antigos que não serviam mais à minha evolução atual. E o processo de cura não era sobre eliminar essas partes, mas sobre atualizá-las. Era sobre comunicar às partes feridas de mim mesma que eu havia crescido, que agora tinha recursos que não tinha antes, que era seguro liberar os padrões defensivos antigos. Era como fazer uma reunião interna entre todas as versões de mim mesma, desde a criança ferida até a adulta em busca de evolução, e criar um novo acordo sobre como navegar pela vida. Um acordo baseado em amor próprio, compaixão e sabedoria, em vez de medo, defensividade e controle. A presença me mostrou que esse processo de integração interna automaticamente mudava minha frequência vibracional. Conforme eu ia curando e integrando as partes fragmentadas, minha transmissão energética se tornava mais coerente, mais harmoniosa. E, consequentemente, a realidade que eu atraía também se transformava. Você não está presa à realidade em que vive, continuou a voz com uma certeza absoluta que penetrava cada célula do meu ser. Você está sintonizada com ela. Essas palavras carregavam uma liberdade que era quase avassaladora. Se eu estava apenas sintonizada com minha realidade atual, isso significava que eu poderia sintonizar uma realidade diferente. Era como descobrir que eu havia passado a vida toda pensando que estava presa em uma prisão, quando na verdade estava apenas em um quarto cuja porta nunca havia tentado abrir. Mas a presença continuou com uma sabedoria que temperava essa liberdade com responsabilidade. E talvez mudar de frequência seja mais sobre escutar com gentileza essas partes escondidas, do que tentar provar que já está curada. Ah, isso tocou fundo, porque eu percebi quantas vezes na minha jornada espiritual eu havia tentado forçar uma transformação,
tentado convencer a mim mesma e aos outros de que já havia superado certos padrões, quando na verdade apenas os havia empurrado para camadas mais profundas. A verdadeira mudança de frequência não vem de negar ou reprimir as partes de nós que consideramos não espirituais. Vem de criar um espaço seguro dentro de nós mesmos, onde essas partes podem ser ouvidas, compreendidas e gentilmente transformadas. Era sobre humildade espiritual. Reconhecer que a cura é um processo, não um destino. Que sempre haverá camadas mais profundas para explorar, aspectos mais sutis para integrar. E que isso não é um fracasso, é a beleza infinita do crescimento consciente. Quando o efeito da medicina começou a se dissipar, abri os olhos lentamente. A fogueira ainda brilhava suavemente no centro do círculo, criando uma atmosfera acolhedora que facilitava a transição de volta à consciência comum. O jardim do instituto parecia respirar ao meu redor. Cada folha, cada flor impregnada de uma vida que eu agora conseguia perceber de forma mais vívida. Os outros participantes ainda estavam em suas próprias jornadas, alguns em silêncio contemplativo, outros ainda navegando pelos mistérios internos que a ayahuasca estava revelando. Havia uma sensação de comunhão silenciosa, como se todos estivéssemos conectados por fios invisíveis de compreensão mútua. E eu senti uma gratidão que não cabia em palavras. Era como se eu tivesse subido um degrau invisível na escada da consciência. Não para cima no sentido físico, mas para dentro, em direção a uma compreensão mais profunda de quem eu realmente era e como a realidade realmente funcionava. A experiência havia sido como receber um manual de instruções para a vida que eu nunca soube que existia. Um guia prático para navegar pelas dimensões da existência com mais sabedoria, mais compaixão, mais responsabilidade consciente. Porque no fim das contas, compreendi que a realidade não é algo que acontece com você. É algo que responde a quem você é. É um campo dinâmico e interativo, que está constantemente cocriando experiências baseadas na sua frequência vibracional total. Não apenas nos seus pensamentos conscientes, mas em todo o espectro das suas emanações energéticas. Nos dias que se seguiram à cerimônia, comecei a observar minha vida com essa nova perspectiva. E foi extraordinário perceber quantos padrões que antes me pareciam misteriosos ou injustos, agora faziam perfeito sentido através da lente da frequência vibracional. Comecei a prestar atenção não apenas aos meus pensamentos conscientes, mas aos meus estados emocionais subjacentes, às minhas reações automáticas, aos padrões que se repetiam em diferentes relacionamentos e situações. E, gradualmente, comecei a identificar as estações de rádio internas que eu estava transmitindo sem perceber. Foi um processo de descoberta ao mesmo tempo desafiador e libertador. Desafiador porque significava assumir uma responsabilidade muito maior sobre minha experiência de vida. Não podia mais culpar os outros ou as circunstâncias pelos padrões repetitivos que eu experienciava. Libertador porque significava que eu tinha muito mais poder para transformar minha realidade do que havia imaginado. Comecei a praticar o que a presença havia me ensinado sobre integração compassiva. Quando identificava uma parte de mim reagindo de forma defensiva ou com medo, em vez de julgá-la ou tentar suprimi-la, eu criava um espaço interno para dialogar com ela. Tentava entender sua origem, sua função, suas necessidades. E, gradualmente, negociava formas mais atualizadas de lidar com as situações que a ativavam. Era como fazer terapia interna constantemente, mas não uma terapia baseada em análise mental, uma terapia baseada em presença amorosa e aceitação incondicional. Descobri que quando eu realmente escutava essas partes de mim com compaixão genuína, elas começavam a se transformar naturalmente. E as mudanças na minha experiência externa começaram a se manifestar de formas sutis, mas inegáveis. Pessoas que antes me drenavam energeticamente começaram a sair da minha vida naturalmente, não através de conflitos dramáticos, mas simplesmente porque não havia mais ressonância vibracional. Outras pessoas, mais alinhadas com quem eu estava me tornando, começaram a aparecer. Situações que antes me causavam estresse extremo começaram a fluir com mais facilidade. Não porque as circunstâncias externas mudaram drasticamente,
mas porque minha forma de responder a elas havia se transformado. Eu estava literalmente sintonizando uma versão diferente da realidade, uma onde havia mais harmonia, mais sincronicidades, mais suporte do universo, e onde cada desafio eu faço se tornar divertido. Mas o mais importante, comecei a me relacionar comigo mesma de forma completamente diferente. Em vez de ser minha crítica mais severa, tornei-me minha companheira mais compassiva. Em vez de exigir perfeição, comecei a celebrar o processo. Em vez de ter medo das minhas partes sombrias, comecei a vê-las como oportunidades de maior integração e autenticidade. A ayahuasca havia me ensinado que não somos seres espirituais tendo uma experiência humana, nem seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos consciência pura, expressando-se através de múltiplas frequências simultaneamente, criando uma sinfonia complexa e em constante evolução que se manifesta como nossa experiência de vida. E se você também já viveu algo que a mente não conseguiu explicar, mas o coração entendeu imediatamente, se uma experiência com medicina sagrada, com o invisível, ou com outros tipos de terapia, de algum jeito, mudou a forma como vê as coisas, talvez sua história também precise ser ouvida. Porque descobri que, quando compartilhamos essas experiências transformadoras, não estamos apenas contando histórias, estamos oferecendo frequências, estamos transmitindo possibilidades, estamos lembrando uns aos outros de que existem dimensões da realidade muito além daquilo que nossa cultura materialista considera normal ou possível. Cada relato de despertar espiritual, cada história de cura profunda, cada experiência de consciência expandida atua como uma semente que pode germinar na consciência de quem está pronto para questionar as limitações da realidade consensual e explorar as possibilidades infinitas da existência multidimensional. Talvez este seja exatamente o momento planetário onde precisamos resgatar essas sabedorias ancestrais, onde precisamos lembrar que somos muito mais poderosos e responsáveis do que fomos ensinados a acreditar, onde precisamos compreender que a transformação externa começa sempre com a transformação interna. A medicina me mostrou que estamos vivendo em um momento histórico único, onde o véu entre as dimensões está se tornando mais fino, onde mais pessoas estão despertando para a natureza multidimensional da realidade, e que cada pessoa que faz esse trabalho interno de integração e cura contribui para a elevação vibracional coletiva da humanidade. Porque, no fundo, todos estamos sintonizados na mesma estação cósmica, a frequência da Terra, a frequência da humanidade. E quando uma pessoa eleva sua vibração, isso não afeta apenas sua realidade individual. Cria ondas que se espalham pelo campo coletivo, influenciando e inspirando outros a também buscarem frequências mais altas. É como se fôssemos todos instrumentos em uma orquestra cósmica gigantesca. Quando um instrumento está desafinado, afeta a harmonia geral. Quando um instrumento encontra sua afinação perfeita, eleva toda a música. E neste momento da história humana, estamos coletivamente buscando uma nova harmonia, uma nova frequência de existência baseada em amor, consciência e responsabilidade. Por isso acredito que experiências como a que vivi naquela cerimônia não são apenas para crescimento pessoal. São parte de um processo maior de despertar coletivo. São lembretes de que temos acesso a sabedorias e possibilidades que foram temporariamente esquecidas, mas que sempre estiveram disponíveis para quem estava pronto para recebê-las. E talvez, justamente talvez, você que está ouvindo esta história, também esteja sendo convidado a explorar essas possibilidades. Não necessariamente através da ayahuasca. Existem muitos caminhos para a expansão de consciência. Mas através de uma abertura genuína para questionar suas crenças sobre a realidade, para explorar suas frequências internas, para assumir responsabilidade consciente sobre a qualidade vibracional que você está emanando para o mundo. Porque se tem algo que essa experiência me ensinou com absoluta certeza é isto. Você não está preso à realidade em que vive. Você está sintonizado com ela. E mudar de frequência é possível, não através da força ou da negação, mas através da integração compassiva, da cura consciente,
e do reconhecimento de que somos todos co-criadores participativos da realidade coletiva que experienciamos. Então, se alguma parte de você despertou enquanto ouvia esta história, se algo ressoou com experiências que você já teve ou com questionamentos que você carrega, me conta nos comentários. Que frequências você sente que ainda está transmitindo sem perceber? Que partes de você ainda estão pedindo para serem ouvidas e integradas? E se você também já teve experiências que mudaram sua percepção sobre como a realidade funciona, considera compartilhar sua história, porque cada relato é um portal. Cada experiência compartilhada pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para dar o próximo passo em sua própria jornada de despertar. Curte este vídeo se alguma parte sua reconheceu verdades que talvez já soubesse, mas que precisava ouvir articuladas desta forma. E compartilha com alguém que talvez também esteja pronto para sintonizar uma nova frequência, para assumir maior responsabilidade sobre sua criação da realidade, para explorar as dimensões infinitas da consciência. Porque aqui, cada relato é um convite, cada história é um lembrete de que somos muito mais poderosos e multidimensionais do que nossa cultura nos ensinou. E o próximo despertar pode muito bem acontecer através de você. Se inscreve no canal para mais relatos de experiências transformadoras, reflexões sobre consciência expandida e conversas sobre a natureza multidimensional da realidade. Porque esta é apenas uma das muitas histórias que precisam ser contadas neste momento de despertar coletivo da humanidade. E lembra, você não é vítima da sua realidade. Você é co-criador dela. E isso muda tudo.